Ontem eu fiz um vídeo aqui e mencionei um livro que eu tinha acabado de ler, que foi o República de Milícias, do Bruno Paes Manso. E várias pessoas me escreveram pedindo para que eu recomendasse livros, né, ou dissesse aquilo que eu estava lendo nesse momento, porque vocês curtem essas recomendações e depois vão procurar alguma coisa para ler. Então, nesse vídeo de hoje, o que eu vou fazer é falar para vocês um pouquinho daquilo que eu estou lendo, dos livros que eu acabei de ler recentemente, e também falar um pouquinho sobre o meu método de pesquisa, né, como é que eu procuro os livros, como é que eu leio, como é que eu me informo. Então, como eu falei ontem, o livro que eu acabei de ler agora recentemente foi o República de Milícias, que foi um livro que eu li muito rápido mesmo, assim, geralmente eu leio vários livros ao mesmo tempo, né, e quando eu falo isso não é exagero não, eu leio vários livros, como vocês vão ver aqui, mas eu li rapidamente, eu li em 4, 5 dias, foi bem rápido mesmo, porque era um tema envolvente, uma escrita que era muito forte mesmo, eu curti bastante o estilo do Bruno, e era um assunto que dizia diretamente respeito ao cenário político e social do Brasil hoje. Então, para mim, parecia ser um livro que, de fato, me ajudaria a compreender certas coisas do bolsonarismo. Então, por isso eu acabei lendo bem rápido mesmo, e é um livro muito bom e recomendo. Mas, além desse, estou lendo vários livros, né? Eu leio, em parte, no Kindle, eu leio, em parte, livros impressos, e também, além disso, sites e outras páginas que eu uso como referência. Então, o que eu falo para vocês, o que eu estou lendo agora, né? Porque assim, como eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu leio um pouquinho, leio um capítulo, leio algumas partes, depois eu interrompo, daí vou ler outro, daí volto, e assim eu vou pulando de um texto para outro. Eu consigo não confundir as coisas, né? Então consigo separar bem que é um texto que é outro, mas geralmente uma leitura de um livro pode ser rápida, como 5 dias, ou pode demorar meses, dependendo do tipo da obra e dependendo de como for também o meu envolvimento com o texto. Então eu estou lendo agora 2 livros do Aristóteles. Estou lendo esse aqui, que é uma edição bilíngue da Loeb Classical Library, que é o Ética a Nicômaco, que é o principal texto de ética do Aristóteles. Como eu falei, uma edição bilíngue, né? Então você tem aqui, não sei se vai dar para ver, você tem de um lado em inglês e do outro lado em grego, e no meu caso, como eu curto, né, como eu sei grego, eu gosto de comparando e vendo como foi a tradução e quais são os termos usados pelo Aristóteles em grego também. É um trabalho mais, como eu posso dizer, um trabalho mais específico, né? Não é uma coisa que um leitor leigo precisa fazer, mas eu gosto de fazer. Então, estou lendo esse do Aristóteles e estou lendo o outro do Aristóteles, que faz parte da obra de lógica do Aristóteles, então também é uma edição da Loeb Classical Library, edição bilíngue. E nessa obra aqui são 2 textos dele, que são os analíticos posteriores e os tópicos. Eu estou lendo os tópicos agora, que é um tratado de lógica dele. Não é um texto muito agradável de se ler, na verdade, né? É um texto bem chato, para ser bem sincero, mas o Aristóteles é uma das principais referências em lógica. Então, é muito difícil você entrar na questão de argumentação, de estruturação de argumentação, ou mesmo de falácias lógicas, porque o Aristóteles também tem uma obra no qual ele fala sobre falácias lógicas, que eu tenho aqui também, e depois vou começar a ler. Então é difícil você passar pelo campo da lógica sem, em algum momento, acabar entrando, mesmo que de maneira tangencial, em Aristóteles. Então, essas aqui são 2 obras do Aristóteles, edições bilíngues, são edições maravilhosas, né? Eu, quando estava na filosofia, eu adorava essa coleção aqui da Loeb Classical Library. São edições muito bonitas e eu curto bastante. E além disso, eu estou lendo aqui um outro livro, uma biografia agora, do Da Vinci. Se chama The Flights of the Mind. O autor é o Charles Nicholl. Não sei se tem em português, mas é uma biografia maravilhosa do Da Vinci. Sinceramente, assim, eu estou fascinado com a escrita do Nicholl, o modo como ele vai montando, né? Porque a gente fala aqui de uma figura do Renascimento, né? Do século XVI, da virada do século XV para o XVI. Falar de um personagem de tantos séculos atrás, com tamanha precisão, é óbvio que o Da Vinci facilitava um pouco a vida das pessoas, porque ele era um grande escritor de diários, ele tinha inúmeros volumes de diários dele, então ele contava muito da sua própria vida, ou, de um modo ou de outro, elementos da vida particular do Da Vinci acabavam entrando nos diários, mesmo quando eram assuntos mais específicos sobre anatomia, sobre pintura, sobre voo, armamentos. Então, é bem interessante. O Da Vinci, claro, é uma figura central do Renascimento, era um grande investigador da natureza e das artes e da ciência, é um precursor de um tipo de pensamento que vai pautar a era da ciência posteriormente. Então, estou curtindo bastante esse livro, é muito gostoso de ler. Como eu falei, a escrita do Nicholl é extraordinária e o personagem é particularmente interessante também. Além disso, uma outra biografia que eu estou lendo agora, né, eu voltei a ler, que é a do Hitler,
que é a biografia do Ian Kershaw. São 2 volumes, esse aqui é o primeiro, que vai de 1889 até 1936, se chama Hubris, e conta os primeiros anos do Hitler e quando ele começa a se tornar um ativista político até a chegada do poder. O segundo volume já fala sobre a guerra, né, já fala sobre a decadência do Hitler, mas também é uma obra bastante completa, são muitos elementos aqui para entender a ascensão do Hitler. O Ian Kershaw consegue fazer o vínculo entre o panorama de ideias que havia naquele momento na Alemanha, né, o pan-germanismo, o antissemitismo, a extrema-direita na Alemanha, na Áustria, ele vai juntando esses elementos e assim a gente pode compreender a gênese do pensamento do Hitler e também o cenário político que propiciou a ascensão dessa figura tão problemática e que a gente pode muitas vezes traçar paralelos com os tempos atuais, né, com a ascensão de certas figuras também problemáticas na política brasileira. Falando em ditaduras e totalitarismo, eu estou lendo aqui, relendo na verdade, a obra da Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo. É uma obra no qual ela tenta compreender a ascensão do nazismo em parte, né, também vinculado ao antissemitismo, e, por outro lado, também do stalinismo e como esses 2 regimes tentaram obter o controle total sobre sua população através do terror. Então são obras que se complementam, na verdade, né? A biografia do Hitler e o trabalho da Hannah Arendt estão muito próximos nesse sentido e que são os temas que, na verdade, eu mais pesquiso e mais estudo recentemente, né? Que tem a ver com a extrema-direita, a ascensão da extrema-direita, a ascensão de grupos extremistas neonazistas ou nazistas, o fascismo italiano, o fascismo alemão também, as diferentes vertentes do fascismo. Então, para mim, é importante sempre voltar a certas obras para poder compreender esse movimento. E falando em fascismo, eu até mencionei mais cedo hoje, que eu comecei a ler ontem o livro do Wilhelm Reich, chamado Psicologia de Massas do Fascismo, e eu estou lendo no Kindle agora, que, como eu disse, acaba sendo, para mim, um dos modos mais fáceis de poder ler, né? Porque eu posso ler na cama, ele tem a tela iluminada, assim facilita bastante, eu posso aumentar a letra assim, eu posso ler de longe, então, para mim, acelera bastante a leitura, e, além disso, né, no Kindle eu estou lendo também, comecei recentemente, Raízes do Brasil, que eu tinha lido tem muito tempo, na verdade, né? Tem alguns anos que eu tinha lido esse texto, que é do Sérgio Buarque de Holanda. Eu li esse Raízes do Brasil, no qual você tem ali o Sérgio Buarque de Holanda cunhando o termo do homem cordial, né? Falando desse patrimonialismo que existe no Brasil. Eu li esse texto antes de ler o Gessé Souza falando desses sociólogos brasileiros, né? Que o Gessé Souza é muito crítico do Sérgio Buarque de Holanda, e voltei a reler agora, depois de ter feito a aula com o Gessé Souza lá no ICL, e embora muitas das críticas do Gessé pareçam ser válidas à obra do Sérgio Buarque de Holanda, por outro lado, há bons insights também. O Sérgio Buarque de Holanda não é nem idiota, e ele tem boas perspectivas em alguns aspectos aqui, que talvez a gente possa voltar a mencionar em algum momento futuro. Também no Kindle eu estou lendo agora, de maneira bem lenta, agora quase no finalzinho, que é o livro Iron Curtain, né, Cortina de Ferro, da Anne Applebaum, no qual ela fala sobre os regimes socialistas na Europa Oriental, no qual ela se concentra principalmente na Alemanha Oriental, na Polônia e na Hungria. Ela acaba também falando um pouco de outros países ali do bloco, seria considerado o bloco comunista, né, do bloco do Pacto de Varsóvia. A Iugoslávia não fazia parte, mas ela também acaba mencionando certos países ali, mas, nas contas, ela vai retraçando desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a morte do Stalin e, posteriormente, também as consequências disso. É um livro bem interessante mesmo. A Anne Applebaum é uma grande escritora, o trabalho dela é fenomenal, com inúmeras referências. Então, assim, é um trabalho histórico bastante interessante mesmo para compreender como foi a tomada do poder nessas regiões. Eu também estou no começo também, da série de livros do Norbert Elias, que é o primeiro, que é uma história dos costumes, no qual ele faz uma sociologia dos costumes, né, da cultura, das práticas culturais das pessoas. Em vez de se concentrar tanto na história dos atos e dos eventos, ele vai tentar compreender, de certo modo, a origem dos nossos hábitos. É bem interessante, na verdade, o estilo dele, né? Eu estou no começo, tentando na introdução ainda, explicando o que ele vai fazer. Também é uma escrita muito envolvente. Nesse outro Kindle, porque tem o 2, eu acabo usando em momentos diferentes. Nesse aqui eu uso mais para bater, mais para o dia a dia, e o outro eu uso mais para a noite, por causa da luz. Esse aqui não tem a luz. Eu estou lendo um livro do Sêneca, que é um filósofo estoico da antiguidade, né? Da Roma Antiga. E isso aqui é a obra completa do Sêneca, então são vários textos ali dentro. Eu acabei de ler agora Consolação a Márcia, que eu até mencionei para vocês recentemente, né, que era uma série de cartas que ele escrevia para Márcia, que tinha perdido um filho, e ele tenta consolá-la para que ela deixe o luto e passe a voltar à sua vida normal. Mas também tem vários textos mais curtos do Sêneca que depois eu vou começar a ler também. O Sêneca é um grande filósofo, eu adoro o estilo dele, é um estilo mais
pé no chão, mais cotidiano, mais dia a dia, e é um estilo de filosofia bastante interessante também. E eu terminei de ler, esses dias atrás, um outro livro chamado O Ódio como Política, a reinvenção das direitas no Brasil. É uma obra que foi organizada pela Esther Solano Galego, e nesse livro são vários artigos, é uma coleção de artigos, né, de textos de diferentes intelectuais, pesquisadores das mais distintas áreas. Tem sociólogos, tem antropólogos, tem artistas, tem economistas, tem pessoas das mais distintas áreas mesmo. E nesse livro tem artigo de um amigão nosso aqui, que é o Ferrez, que, na minha opinião, é um dos melhores textos de toda a coletânea, para ser bem sincero. É claro, eu tô puxando aqui o saco do Ferrez, do quem eu gosto muito, mas, de fato, o texto dele é muito poderoso. A escrita do Ferrez, né, é bem contundente, ele é alguém que fala, sabe, da alma mesmo, assim, alguém que tem um estilo visceral de escrita, então é um texto muito forte. E também tem um texto bem interessante da Rosana Pinheiro Machado, uma amiga também, e que tem uma ótima visão sobre o Brasil e sobre os mecanismos que levam ao bolsonarismo posteriormente. Esse livro aqui já foi publicado quando o Bolsonaro estava no poder, se não me engano, mas tem uma série de momentos, né, uma série de visões, de vislumbres sobre a ascensão da extrema-direita e do bolsonarismo no Brasil. Vale conferir, é um livro bem interessante, é um livro curto, acho que dá para ler talvez em 3, 4 dias, é bem interessante mesmo. Além desses, como eu falei, são muitos livros, gente, eu leio muito livro junto, então é meio caótico o processo aqui. Além desses, eu estou lendo esse aqui, já está bem avançado, quase acabando, que é A Pobreza do Historicismo, do Karl Popper, no qual ele analisa o estilo de certas vertentes das ciências humanas para a compreensão da história, né? Ele critica, na verdade, está questionando o método das ciências humanas. Eu estava relendo esse aqui, que se chama em português Oficina de Escritores. O autor é o Stephen Koch. Esse livro aqui é bem interessante para quem escreve, para quem é escritor, porque tem várias citações e várias referências de inúmeros escritores e o método como eles trabalham, o modo como eles operam, né, o modo como eles produzem seus textos. Então eu estava relendo para preparar as aulas do ICL, para ajudar a elaborar alguns tópicos ali para o trabalho. E estou aqui lendo também, estou relendo, na verdade, aqui eu já tinha lido anteriormente, Attacking Flawed Reasoning, que é do Edward Dahmer, que é um livro sobre falácias lógicas, sobre argumentação lógica também. Eu já mencionei várias vezes esse livro aqui, porque é uma das referências que eu tenho para falácias lógicas. Eu sempre menciono, na verdade, ano passado, ano retrasado, estava constantemente aqui nos vídeos mencionando essa obra. É uma releitura. E eu sempre acabo relendo certas obras, gente, acabo sempre voltando no meu repertório de leituras, porque são obras de referência para mim e que não tem como evitar. Por exemplo, essa aqui, né, que eu acabei de reler também, que é um dos exemplares da obra completa do Freud, que tem 2 obras basilares do Freud, que é O Futuro de uma Ilusão, no qual o Freud critica as religiões monoteístas e fala um pouco sobre ateísmo e também questiona o cristianismo, e também o Mal-Estar na Civilização, que é uma referência importante para mim, que é essa tensão entre civilização e barbárie, na verdade, né? Essa tensão que existe na sociedade entre a repressão, que é uma repressão não apenas do indivíduo, mas da própria sociedade, e a pulsão pela morte, pela destruição. O Freud não era muito otimista quando se tratava de compreender a sociedade humana. Então essas 2 obras são muito importantes, para mim pelo menos, para entender o mundo, não apenas hoje, como em todos os tempos. E quando se trata de ficção, que eu também leio, né? Ficção, estou lendo 2 livros agora. Esse aqui está meio encalhado, na verdade. Eu avancei bastante, mas depois encalhei. Que são os livros do George Orwell. Eu li rapidamente A Revolução dos Bichos, que é bem curtinho e é bem interessante. E eu empaquei um pouco em 1984, porque é um texto pesado, é um texto meio depressivo, na verdade. Assim, eu tinha visto o filme, já tinha lido umas partes anteriormente, mas não é um texto que ajuda muito a avançar. De fato, o tom é lúgubre, né? O tom é pesado mesmo, não é tão agradável. Outro que não é agradável também de leitura é esse aqui, Conto da Aya, da Margaret Atwood, que virou série de TV. Eu estou no comecinho também disso aqui. Não é um estilo que tem me cativado muito, sabe? Não tem me empolgado tanto assim, mas são 2 obras distópicas, né? São 2 autores que trabalham com a distopia, com um mundo no qual não há muita razão para esperança, no final das contas, né? E, só para concluir esse vídeo aqui, eu falei sobre o método de pesquisa, tem a ver com isso, né? Eu vou lendo, uma obra puxa a outra, uma referência puxa a outra. Por exemplo, Aristóteles é um autor essencial da filosofia, e quando eu estou trabalhando com lógica, acaba tendo que remeter esses autores, né? Na questão de lógica, eu estou com vários livros para ler aqui, inclusive algumas releituras,
Tem uma cacetada aqui de livros aqui sobre lógica para dar uma lida, sobre falácias lógicas. Tem um monte de coisa na mesa aqui para ler depois também, então é uma coisa meio bagunçada, mas vai indo. Vou pouco a pouco saltando de um texto para outro, e quando se trata de notícias, o que eu faço geralmente é ler vários jornais ao mesmo tempo, né, também. Eu leio a Folha de São Paulo no Brasil, o Estadão, o Globo, o G1, que é quase a mesma coisa que o Globo, né, mesmo grupo. Às vezes alguma revista que aparece alguma notícia importante, depois leio o The Guardian no Reino Unido, leio o New York Times nos Estados Unidos e leio o El País aqui na Espanha, que são as minhas referências para entender o cenário global. Para mim, uma das vantagens de estar fora do Brasil é que eu não consigo pensar apenas em termos de Brasil, né? Sempre para mim está em relação a outros locais, em relação ao resto do mundo e como esses países estão atuando em conjunto e como certos temas acabam se cruzando, né? Por exemplo, a extrema-direita não é um fenômeno do Brasil apenas, é um fenômeno global e não dá para entender a ascensão do bolsonarismo de maneira isolada, sem também entender outros mecanismos que se dão em outros países ao mesmo tempo. Então, para mim, esse método acaba funcionando, mas não sei se recomendo para mais ninguém. Bem, eu quero saber o que vocês estão lendo aí. Me deixe uma recomendação de livro aí no comentário. O que vocês acabaram de ler, o que vocês estão lendo agora, se estão gostando ou não. Deixa aqui embaixo. Ou pode ser série de Netflix, pode ser algum filme. Deixa a recomendação. Quando tiver um tempo, eu encaixo aqui nessa lista de leituras. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!